Palavra de Deus, queridos, no livro do Apocalipse, no capítulo 3, a partir do versículo 14. Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14. A palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a pluralidade de igrejas no mundo atual, ela é uma grande dificuldade para cristãos e não cristãos. São tantas denominações, tantas lideranças, tantas doutrinas, e aí a igreja X afirma que a igreja Y está errada. O pastor A diz que o pastor B é um falso profeta. Os crentes da igreja Z praticam o que os crentes da igreja W ficam escandalizados. E aí o não cristão olha para tudo isso e fica meio confuso. Será quem está certo, afinal de contas? Se eles mesmos não se entendem? Como escolher a igreja certa? Ou ainda pode acontecer de a pessoa conhecer um único tipo de igreja. Uma igreja que não é muito saudável. Uma igreja que não tem o evangelho. E essa pessoa que ainda não é cristã, ela vai julgar todo o cristianismo por esta única comunidade. Se essa é ruim, todas são ruins, melhor ficar longe. Então, a triste verdade, queridos irmãos, é que existem instituições religiosas que se chamam igrejas, que, infelizmente, apenas atrapalham a evangelização, são obstáculos à expansão do reino. E, se isso atrapalha os não cristãos, isso também, naturalmente, atrapalha os cristãos. A gente olha para a internet, a gente vê crente discutindo com crente, pastor acusando pastor, igreja falando mal de igreja. Há cristãos que se sentem traídos, após passarem anos em uma comunidade e depois descobrir que simplesmente foram enganados, aprenderam tudo errado. Isso vai deixando marcas, mágoas, feridas. Quantas decisões, quantas escolhas, quantas atitudes foram tomadas com base em uma espiritualidade equivocada. Igrejas que muitas vezes são apenas espaços que mais traumatizam do que edificam. E aí, você fica machucado, você fica traumatizado, e você tem receio de se vincular a uma igreja novamente.
Será que vale a pena? Será que eu não vou passar tudo aquilo de novo? Será que é verdade? Será que não estão me enganando? E aí a gente fica desigrejado. E perceba algo curioso. Há pessoas desigrejadas dentro das próprias igrejas. Cristãos que frequentam uma determinada comunidade, mas não assumem compromissos. Então elas, de alguma forma, reconhecem que precisam daquele benefício espiritual, mas não estão dispostos a se comprometer, a participar, a contribuir, a servir, a doar. Não confiam o suficiente para serem de fato pastoreadas. Então a pergunta é, a partir do Evangelho, como nós podemos avaliar esse cenário? Será que todas as igrejas são iguais? Será que de fato a saída é desistir da igreja? Será que é melhor a pessoa apenas assistir à distância? Ficar em casa lá, trocando os canais, à procura dos melhores pregadores? Será que congregar é necessário? Que tipo de compromisso, de fato, eu preciso ter? Será que existe, de verdade, uma igreja saudável? Como é que a gente poderia explicar esse cenário louco de igrejas tão complicadas e estranhas que existem ao nosso redor? Então, interessante perceber que essa discussão, ela tem a ver com aquilo que a gente comemora no dia 31 de outubro, que é a Reforma Protestante, uma data importante para as igrejas evangélicas do mundo todo. Então, abrindo aí um parênteses histórico para a gente se situar, a Reforma ela foi um movimento de renovação espiritual que aconteceu lá no século XVI, a partir do ano de 1517, né? Os portugueses estavam aqui chegando no Brasil, e lá dentro da Igreja Católica Romana na Europa, líderes, servos de Deus, começam a perceber que muito daquilo que estava sendo ensinado, praticado, nada tinha a ver com o Evangelho e a Palavra de Deus. Daí surge o nome protestante, isto é, aqueles que protestam contra os erros da igreja. Então a intenção era reformar a igreja a partir de ensinos bíblicos. A liderança da Igreja Católica Romana não aceitou, não quis se reformar, não admitiu seus erros, expulsou, condenou, perseguiu todos os reformadores. Aí nascem as igrejas protestantes, chamadas de evangélicas. Comunidades cristãs que surgem, veja você, do entendimento de que uma igreja só é realmente igreja quando está fundamentada no Evangelho, em Jesus, nas Escrituras. Então é um princípio que pode ser resumido na seguinte frase: somente a Escritura é a nossa regra de fé e prática. Ou seja, tudo aquilo que eu creio, tudo aquilo que nós ensinamos, todas as nossas doutrinas precisam estar baseadas na palavra. E tudo o que praticamos, dentro ou fora da igreja, o nosso referencial de vida precisa ser a palavra de Deus. Então, quando uma igreja ensina algo que contradiz a palavra, ela está ensinando errado, simples. Quando a liderança da igreja torna obrigatório o que a palavra de Deus não ordena, a igreja está errada. A autoridade da igreja não está acima da palavra. Pastor, bispo, líder, nenhum deles está acima da palavra. Todos nós servimos ao Evangelho, todos nós somos servos de Jesus. Nenhuma liderança religiosa é inquestionável. Inquestionável é o Evangelho, é Jesus, o único Senhor da igreja. Assim, todas as igrejas evangélicas, de uma forma ou de outra, reconheçam ou não, são filhas da reforma.
Só que o que aconteceu? À medida, veja você, à medida que as igrejas foram se espalhando pelo mundo afora, os anos foram se passando, e algumas daquelas igrejas que romperam com a Igreja Católica por causa da palavra, começam a se dividir, e começam a surgir igrejas evangélicas não tão comprometidas com o Evangelho. É o processo do adoecimento da igreja, que nós identificamos aqui, nesta carta, neste texto, da carta que Cristo manda para a igreja de Laodiceia. Veja você, pense nessa igreja, na cidade de Laodiceia, ali na região da Turquia, atualmente. Possivelmente, quando o livro de Apocalipse foi escrito, essa igreja tinha mais ou menos uns 30 anos de fundação. Então, um pouco mais velha aí que a Igreja das Águas. Você vai ver lá na carta que Paulo escreve aos Colossenses, que o nascimento desta comunidade esteve, de alguma forma, vinculado aos colaboradores do apóstolo Paulo. Talvez não Paulo pessoalmente, mas alguém ligado a ele, tanto que ele escreve, Paulo escreve uma carta a esta igreja. Então foi uma igreja que, veja, no seu nascimento, se não foi pastoreada por Paulo, foi pastoreada por pessoas que foram treinadas por Paulo, que estava sob a supervisão apostólica de Paulo. Então nasceu bem pastoreada, nasceu bem liderada. Era também uma igreja materialmente rica. A gente vê aí nos versículos 17 que eles se orgulhavam disso. Então não faltava recursos para essa comunidade. Uma igreja que nasce com uma liderança séria, uma igreja que tinha recursos, bem estruturada. Os anos passam e essa igreja vai adoecendo. Note no que Jesus diz nesse texto. Vocês são miseráveis. Vocês são dignos de compaixão. Vocês são espiritualmente pobres, cegos e nus. Em outros momentos, em outras pregações, em outros estudos, a gente já aprofundou o significado dessas metáforas. Então, eu queria partir aqui para o ponto principal. O que Jesus está dizendo é o seguinte: o que vocês têm, o que vocês ostentam como recurso, como vantagem, aos olhos do Senhor, não tem valor algum. Às vezes, irmãos, aquilo que a gente acha que é muito importante, seja como igreja, seja como cristão, aquilo que a gente se orgulha de ter, se orgulha de fazer diante do Senhor, não é nada, não tem valor algum. E aí a gente vai no versículo 20 e o Senhor afirma que Ele está à porta e bate. O que isso significa? Que Jesus estava do lado de fora da igreja. Então é uma ironia para mostrar que, veja, nem mesmo Jesus suportava mais as condições dessa comunidade. Por isso ele vai dizer uma coisa até escandalosa. Ele vai dizer: estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Jesus está falando com uma igreja. Não é com os incrédulos, não é com os satanistas, não é com os pagãos, com os crentes. Ou com aqueles que se achavam crentes. E Jesus fala isso porque, segundo Jesus, eles eram mornos. Do ponto de vista da cultura da época, né? Uma água morna é uma água inútil. As águas quentes eram águas consideradas medicinais. As águas frias, para beber, para lavar as coisas. A água morna, ela era água que, no entendimento deles, não tinha valor.
Uma igreja morna, então, na perspectiva da metáfora, é uma igreja inútil. Jesus não poupa as palavras. Jesus vai dizer, olha, eu vou cortar meu vínculo com vocês. Vocês serão um grupo de pessoas aí praticando a religião de vocês, mas não mais serão corpo de Cristo. Bem, queridos, veja, nós não sabemos o resultado dessa exortação de Jesus, né? Nós não sabemos se aqueles cristãos se quebrantaram, choraram, se arrependeram, se ao lerem esse texto, eles ficaram impactados. Porque imagine se chegasse essa carta na sua casa. Ou, né? Podia chegar um e-mail, podia chegar um WhatsApp, podia chegar um áudio de Jesus, dizendo para você, olha, você é pobre, cego e nu, um crente miserável, eu vou vomitar você da boca, porque a sua espiritualidade é morna, é inútil. E o que você acha que tem, que é importante, que te dá vantagem, para mim não vale de nada. Qual seria a sua reação? Não sabemos. Mas o texto está aqui para nos dar um exemplo muito instrutivo, para a gente se avaliar. Então nós aprendemos aqui algumas coisas. Eu destaquei aqui 7 pequenas aplicações que a gente pode tirar do exemplo de Laodiceia para a nossa realidade. Primeiro, igrejas que são espiritualmente doentes, hoje, são igrejas que podem ter sido saudáveis no passado. Igrejas saudáveis adoecem. Então, lembrem, Laodiceia foi plantada, nasceu sob a autoridade apostólica de Paulo, de gente ligada a Paulo, de gente treinada por Paulo. Quantas igrejas que hoje estão doentes, talvez lá atrás, há 30 anos atrás, há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, eram igrejas saudáveis. E a igreja que hoje é saudável, amanhã pode ficar doente. Segundo, igrejas que são espiritualmente distantes, ou melhor, igrejas podem ficar espiritualmente tão distantes do Evangelho, tão distantes de Jesus, que podem perder o seu vínculo espiritual com Cristo. Ou seja, a igreja pode chegar num estado tão crítico que Jesus pode estar do lado de fora dela. Lugares que são apenas água morna. Lugares onde nem mesmo Jesus entra. Terceiro, sim, dependendo do caso, igrejas podem nascer espiritualmente doentes, sem qualquer compromisso com o Evangelho, já nascem mornas. Quarto, igrejas doentes e que espiritualmente já morreram, podem continuar a serem instituições religiosas movimentadas. Podem ter culto, podem ter boa música, podem ter pregação, podem ter trabalho social, pode ter muitas atividades, mas não necessariamente são uma manifestação real do corpo de Cristo. É o que Jesus está dizendo. Ele está lá de fora, ele já foi embora, ele já abandonou o barco. Quinto, às vezes chega um ponto que nem mesmo Jesus suporta a igreja. E ele toma providências para acabar com ela. Acredite, é absolutamente bíblico que há momentos onde Jesus age para acabar com a igreja. No capítulo 2, na carta que ele escreve à igreja de Éfeso, ele vai dizer, olha, se vocês não se arrependerem, eu mesmo vou aí e vou fechar a igreja.
Ele é aquele que abre portas, mas é aquele também que fecha portas. Sexto, igrejas não são feitas de paredes e templos. Veja bem, a igreja de Laodiceia não tinha templo. A igreja de Laodiceia, né, não era um templo vistoso no centro da cidade, com uma placa bacana. Era uma comunidade de pessoas que se reuniam nas casas de alguns irmãos. Ora, quando falamos que uma igreja está doente, estamos falando de cristãos que estão doentes. Homens e mulheres espiritualmente mornos. Membros e líderes sem compromisso com o Evangelho. Pessoas que sistematicamente têm mantido uma vida religiosa que nada tem a ver com Jesus. Veja, muita atenção. Jesus não estava exortando os pastores da igreja de Laodiceia. Jesus não estava exortando os presbíteros da igreja de Laodiceia. Jesus estava exortando todos os membros da igreja de Laodiceia. E sétimo lugar, uma palavra de esperança. Mesmo igrejas tão doentes como Laodiceia, são convidadas por Cristo ao arrependimento. Mesmo igrejas mornas, miseráveis, pobres, cegas, nuas, podem ter uma vida espiritual revertida. Se arrependerem. Se abrirem as portas para aquele que está à porta batendo. Se buscarem no Senhor as verdadeiras riquezas. E o que vale para as igrejas, irmãos, vale para cada um de nós enquanto cristãos. Às vezes o estado da nossa espiritualidade é isso aqui, sabe? Não sei você, mas há muitos momentos que eu me sinto assim, miserável, pobre, cego e nu. Miséria espiritual. Mas aí a gente tira onda como se estivéssemos Jesus não fala para nos envergonhar. Mas Jesus também não finge que está tudo bem. Esse é o problema. A gente precisa parar de fingir que está tudo bem. A gente precisa parar de achar que essa vidinha que a gente vai levando está tudo bem, porque não está. O Senhor nos chama ao arrependimento e à humildade, para buscarmos nele os recursos que precisamos. Ora, eu só vou buscar as riquezas que ele me oferece se eu reconhecer a minha pobreza. Eu só vou buscar o colírio que ele me oferece se eu reconhecer a minha cegueira. Eu só vou buscar as vestes que ele me oferece se eu reconhecer a minha nudez. Bem, dito isso, desse quadro assim, melancólico, né, de como uma igreja pode se tornar, vamos dar um passo para trás e tentar olhar o projeto de Deus para a igreja, né? Porque, infelizmente, Laodiceias existem. Há muitas Laodiceias espalhadas por aí, no Brasil, pelo mundo afora. Talvez você já foi membro de uma Laodiceia. Talvez, de alguma forma, você está ligado a uma Laodiceia. Talvez alguma Laodiceia te fez tanto mal que te traumatizou. As cicatrizes estão aí. O importante é você entender que Laodiceia não é o projeto de Deus para a igreja. Por isso Jesus exortou Laodiceia à mudança. Porque esse não é o projeto de Deus para as nossas vidas. E aí eu preciso olhar para a palavra de Deus de modo mais amplo. E aí vamos perceber que igreja tem a ver com o povo de Deus. Ora, na Bíblia, Deus não se relacionou com pessoas de maneira isolada ou desconectada. Deus estabeleceu aliança com o povo.
Deus chama pessoas a fazerem parte deste povo. Ele escolhe a descendência de Abraão, o povo de Israel, que Deus separou dentre as nações para se revelar. Os 39 livros do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, contam a história da revelação de Deus ao mundo, no povo de Israel, por meio de profetas, sacerdotes, leis, mandamentos, milagres. Pessoas que experimentaram comunhão com Deus. Então, a história do Antigo Testamento é a história da relação entre Deus e o seu povo. E o Novo Testamento nos mostra que Deus enviou a este povo o seu Filho, Jesus, o Filho de Deus que se fez humano. Ele nasce em Israel, da descendência de Abraão. Por isso, a primeira página do Novo Testamento é a genealogia de Jesus, para mostrar a ligação de Jesus com o povo de Deus, com essa história que Deus vem contando. Então, Jesus é um israelita que desenvolve o seu ministério em Israel para pessoas de Israel. Ele escolhe 12 apóstolos israelitas, ele reúne ao redor de si uma comunidade de discípulos predominantemente israelitas. E essa é a comunidade que está reunida no dia de Pentecostes, quando Deus derrama sobre eles o Espírito Santo. E a partir de Jesus, ou melhor, a partir da ressurreição de Jesus, ele envia esses apóstolos e discípulos a todas as nações. De forma que Jesus foi enviado por Deus a Israel para, a partir de Israel, ressignificar o sentido de povo de Deus. Então, o povo de Deus, a partir de então, não mais tem a ver com geografia, etnia, cultura ou nacionalidade. A partir de Jesus, povo de Deus significa aqueles que creem em Jesus, aqueles que o reconhecem como Messias e Salvador. O povo de Deus é a comunidade daqueles que se comprometem com o senhorio de Jesus. Por isso, o judeu apóstolo Paulo vai afirmar: a partir de agora, não há mais diferença, nem separação entre judeus e não judeus, pois todos nós somos um em Cristo Jesus. E poderíamos ir adiante para afirmar: não há diferença de valor ou importância entre homens, mulheres, brancos, negros, ricos, pobres. Isso nos permite, queridos, fazer um outro parênteses, para a gente olhar para a situação da guerra entre Israel e a faixa de Gaza. Algo que a gente naturalmente precisa muito lamentar. Precisamos orar por todos os envolvidos. E tem gente sofrendo coisas que, assim, pelo menos do meu ponto de vista, são dores inimagináveis. Mas, para esse momento aqui, com base no Novo Testamento, nós podemos afirmar com segurança e tranquilidade: a vida dos israelenses e dos palestinos importa para Deus, tanto quanto a vida dos gossalenses, quanto a vida dos niteroenses, quanto a vida dos cariocas, quanto a vida dos brasileiros, quanto a vida dos russos e ucranianos, quanto a vida dos haitianos, dos sudaneses e de qualquer pessoa que existe nesse mundo afora. O Deus que se revela em Jesus não tem compromisso com geografia ou nacionalidade. Como apóstolo Pedro, judeu israelita, vai afirmar em Atos capítulo 10. Agora percebo que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Olha que interessante. Pedro passou 3 anos com Jesus. Pedro testemunhou a ressurreição de Jesus. Pedro experimentou o Pentecostes. E depois de tudo isso, ele teve que chegar lá no capítulo 10 de Atos, para depois de uma visão, para depois de Jesus mais uma vez lhe chamar a atenção, para ele chegar a essa conclusão: Deus não faz acepção de pessoas, ele diz.
veja você, mas de todas as nações aceita aquele que o teme. Por isso o Apocalipse vai mostrar, lá no capítulo 7, que quando Jesus voltar, ele vai reunir o seu povo, que será uma, entre aspas, grande multidão, que ninguém poderá contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Deus não tem povos preferidos, nem povos preteridos. O compromisso de Jesus é com aqueles que, com o coração e lábios, confessam Jesus como Senhor e Salvador. Conforme a antiga canção, Deus chama todos os povos, todas as nações, todos os homens, todas as mulheres, todos os jovens ao arrependimento, ao plano de salvação. Venham todos, porque não há acepção. Então, fechando este grande parênteses, o que há em comum entre o Antigo e o Novo Testamento é que o relacionamento de Deus com a humanidade se dá através de um povo. No Antigo Testamento, esse povo era Israel. A partir do Novo, esse povo é chamado igreja, que é descrita como o corpo de Cristo. Por essa razão, a igreja não é meramente uma instituição religiosa, a igreja não é um templo, a igreja não é um lugar. A igreja é uma comunidade de pessoas que estão espiritualmente vinculadas a Cristo. Somos corpo porque estamos vinculados a uma cabeça. Somos corpo porque existe uma unidade espiritual, um vínculo, uma graça que flui da cabeça para o corpo. Então, a igreja é o espaço ordinário da ação do Espírito no mundo. Já afirmei isso aqui antes. Jesus não derramou o Espírito dele sobre o planeta Terra. Jesus não derramou o Espírito Santo sobre oceanos ou florestas. Jesus derramou o seu Espírito sobre a comunidade de discípulos que estava reunida. O batismo é o meio pelo qual nós somos inseridos dessa comunidade espiritual. Então, a igreja é o instrumento principal que Deus estabeleceu para a expansão do seu reino aqui na terra. A igreja é a embaixada do reino, nós somos embaixadores. A própria existência da igreja em si, cada culto, é testemunho que nós damos ao mundo. A igreja é a comunidade do rei. O culto é a celebração de Jesus como Rei dos Reis. A pregação do Evangelho é o anúncio às pessoas de que sim, existe um rei acima de todos os reis, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Ora, apesar de rei, ele veio ao mundo como servo, para nos servir com a sua vida, e pela sua morte, ele nos deu o privilégio de sermos seus servos. Nosso compromisso com o serviço da igreja é a nossa função como cooperadores deste reino. Cada igreja local, assim, deveria ser uma manifestação concreta, localizada, do corpo de Cristo aqui na terra. Note bem, não existe um corpo de Cristo em que você só é membro. Como Paulo vai explicar lá em 1 Coríntios 12, não há corpo com um membro só. Não existe um corpo de Cristo também abstrato, teórico, pairando no ar. A única forma de participarmos do corpo de Cristo aqui na terra é participando de uma comunidade de discípulos de Jesus em uma igreja local. Nenhuma igreja local, sozinha, vai ser o corpo de Cristo inteiro. Mas não há forma de vivermos o corpo de Cristo fora da igreja. Por isso, respondendo à nossa questão inicial, congregar não é uma opção. Do ponto de vista bíblico, participar de uma igreja local não é algo opcional. Você pode escolher a igreja. Você deve escolher e avaliar a igreja que você deve congregar, para você não cair em uma Laodiceia. Mas nós não podemos abrir mão da igreja, porque é nela que
que experimentamos os privilégios espirituais e as responsabilidades que o Novo Testamento nos propõe. Caminhamos juntos com irmãos e irmãs. Temos a oportunidade de nos exortar uns aos outros, orar uns pelos outros, sermos suporte uns para os outros. É nela que somos edificados pelos dons espirituais dos irmãos. Exercitamos nossos dons, servimos ao Senhor. Nela podemos ser pastoreados, para não ficar, como diz lá em Judas, ovelhas que pastoreiam a si mesmas. É nela que celebramos juntos a ceia do Senhor. É nela que damos apoio aos que estão iniciando na fé. Por meio dela, apoiamos o trabalho missionário. Portanto, igreja, queridos, é ao mesmo tempo privilégio e responsabilidade. É privilégio porque o corpo é corpo de Cristo. Somos batizados por causa da graça. É graça sermos escolhidos, admitidos a participar do reino de Deus. É graça sermos regularmente alimentados pela graça, através dos meios de graça que operam na comunidade. É graça recebermos o apoio, o suporte de outros irmãos. Porém, a igreja também é responsabilidade e compromisso. Evangelho é se comprometer com Jesus. Se comprometer com Jesus é se comprometer com o corpo de Cristo. Se comprometer com o Senhor é se comprometer com o reino de Deus. É se comprometer com nossos irmãos e irmãs e com o serviço em prol do reino. Ou seja, queridos, participar de uma igreja é uma necessidade espiritual. Não se trata de uma obrigação, um benefício. Benefício que traz responsabilidade, né? Você pode pensar na igreja como a sua casa, sua família. Na sua casa, né? O que você faz? Você se alimenta, você toma café, você almoça, você janta, você lancha, você descansa, você deita no sofá, você dorme na cama, você encontra carinho, apoio, é um momento de renovação. Mas na casa também é um lugar que você precisa lavar a louça, você precisa varrer a casa, você precisa estender a roupa, arrumar a cama, pagar as contas. A igreja é exatamente assim. É lugar onde a gente se alimenta, é lugar onde a gente serve, é lugar onde a gente recebe cuidado, mas é lugar onde a gente também coopera para cuidar de outros. É lugar onde a gente é abençoado, mas é lugar onde nós também temos compromissos. E aí, queridos, já caminhando para o final, voltando à Laodiceia, nós vemos que não basta alguém colocar uma placa num edifício escrito igreja, para que aquele lugar se transforme em uma igreja. Como não basta a gente colocar uma placa ali escrito hospital, que vai transformar isso aqui no hospital. Há parâmetros, há critérios. Uma comunidade de pessoas só vai ser igreja de fato a partir do seu compromisso explícito e intencional com o Evangelho e com o Reino. Uma ressalva importante: igrejas podem sim ser diferentes. Aliás, já no Novo Testamento as igrejas eram diferentes, porque igrejas são organizações humanas. Então, existem diferenças de opinião, diferenças de interpretação, que não mudam a condição espiritual daquela comunidade. A forma do batismo, o tipo de música que vai cantar no culto, a forma de governo da igreja, detalhes sobre como é que vai ser a vinda de Jesus. São coisas pouco relevantes. Nós, por exemplo, somos uma igreja presbiteriana, e isso não significa que nós somos espiritualmente melhores do que outras denominações, simplesmente porque temos doutrinas diferentes. Há igrejas absolutamente saudáveis e comprometidas com o reino de Deus, que não são presbiterianas. Porque o reino de Deus, ele é maior que qualquer denominação. Por sinal, a arrogância eclesiástica,
ela é sinal de adoecimento. Então, no processo de escolher uma igreja, é óbvio que eu posso ter preferências. É legítimo que eu me identifique com um estilo mais do que outro, com um formato mais do que outro, e por aí vai. O que eu preciso avaliar é o compromisso daquela comunidade com os grandes temas do Evangelho. Avaliar o quanto aquela comunidade está próxima ou distante de Jesus. E essa distância pode ser tão grande que aquela igreja deixa de ser igreja. Seja por problemas doutrinários, problemas éticos, problemas da sua liderança. Então, querido, eu queria encerrar desafiando você a orar por alguns motivos. Convidar você a colocar diante de Deus algumas questões e a fazer a sua oração nessa noite. Em primeiro lugar, você que está fora da igreja. A pergunta é, será que não é hora de dar um passo de fé e se entregar a Jesus e ao corpo de Cristo? Será que você não está desprezando o corpo de Cristo junto com o próprio Cristo? É uma reflexão que você precisa fazer. É uma pergunta que você precisa responder para o Senhor. Ou talvez você já esteja na igreja, mas sem muita responsabilidade. E talvez você esteja espiritualmente morno. Talvez espiritualmente você esteja morno. Será que não é hora de você se arrepender, se posicionar e tomar atitudes de compromisso? Compromisso com Jesus, compromissos com o Evangelho, compromissos com a sua vida espiritual, compromissos com o reino de Deus. Ou talvez você que foi ferido. Há feridas. A gente reconhece que há feridas. Há pessoas que são feridas por igrejas. Há pessoas que são feridas por líderes. Você precisa crer que há cura no Evangelho para as suas feridas. Talvez o que você viveu de igreja não é o projeto de Deus para a igreja. Talvez o que você experimentou de igreja é uma falsificação. Talvez você foi ferido porque você estava no lugar doente. E isso te adoeceu. Mas em Jesus, a cura para a sua vida. Talvez seja a hora de recomeçar. Então você pode estar fora da igreja e precisar dar um passo de fé na direção da igreja. Talvez você esteja dentro da igreja, mas esteja tão morno que a sua espiritualidade está sendo uma coisa completamente irrelevante. E você precisa assumir um posicionamento diferente diante do Senhor. Compromissos. Seriedade. Talvez você traga feridas. E aí você se considere de forma legítima. Poxa, não. Eu tenho uma justificativa, eu tenho uma explicação. Jesus convida você para vir, para viver o que Ele planejou que nós vivêssemos. E ao vir, é Ele quem te dá o tratamento, é Ele quem te dá a cura.
Ou ainda você diga assim: poxa, pastor, mas eu estou plenamente satisfeito com a igreja, com a minha vida espiritual. Será que você está cuidando da sua igreja, que é presente de Deus para você? Porque igrejas saudáveis um dia poderão ficar doentes. E assim como a gente precisa cuidar da nossa saúde hoje, a saúde do nosso corpo hoje, a gente precisa cuidar da saúde da nossa igreja hoje. E a saúde da igreja não é a saúde das lâmpadas, não é a saúde do ar-condicionado, não é a saúde das cadeiras, não é a saúde do carpete. É a sua saúde. A sua saúde espiritual interfere na saúde espiritual da igreja. E quem é chamado a cuidar da igreja e da saúde da igreja somos todos nós. Vamos orar. Feche seus olhos. Fale com o Senhor. Feche os seus olhos e tente responder para o Senhor alguma dessas questões. Cada um de nós chega aqui de um jeito. Cada um de nós tem uma situação. Cada um de nós tem uma realidade espiritual. Jesus escreveu para a igreja de Laodiceia porque ele estava interessado na situação espiritual daquela igreja, tão problemática, tão adoecida. Jesus está interessado na sua saúde espiritual. Jesus está interessado no que está acontecendo com você. Ele chama você a um novo posicionamento, a um novo compromisso, a uma renovação. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor. Pai, nós te louvamos, ó Pai, pela obra de Jesus Cristo. Aquele que morreu pelos nossos pecados e nos deu perdão. Aquele que ressuscitou, o Senhor está vivo e nos traz a esperança e nos proporciona uma nova vida, uma vida em abundância, uma vida que é eterna. Nós te louvamos, ó Pai, pela graça de sermos teus filhos e pelo privilégio que é fazermos parte da família do Senhor. Te louvamos, ó Pai, pela existência da igreja, pelo teu povo, Senhor. Lugar que o Senhor estabeleceu, Senhor, comunidade que o Senhor estabeleceu, para sermos abençoados, edificados, encorajados, cuidados, alimentados. Pai, infelizmente, Senhor, muitas e muitas vezes, ó Pai, nos deparamos com lugares, ó Deus, e comunidades que estão ainda muito piores, ó Pai, do que a situação de Laodiceia. Isso nos escandaliza, isso nos entristece, isso nos confunde, isso nos machuca, nos magoa, isso deixa marcas, isso muitas vezes rouba, Senhor, a nossa alegria, Senhor, a nossa paixão pelo Teu reino. Mas em nome de Jesus, ó Pai, vem com Teu Espírito Santo sobre nossas vidas. Para aqueles, ó Pai, que creem no Senhor, que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas estão fora do Teu povo, Senhor. Que o Teu Espírito Santo constranja e impulsione a dar um passo de fé na direção, Senhor, da participação, do envolvimento na igreja do Senhor. Aqueles, ó Pai, que foram feridos na caminhada, que trazem marcas, que foram enganados, manipulados. Em nome de Jesus, ó Pai, traz a cura espiritual, traz a cura emocional.
e restaura, Senhor, nos olhos a alegria, o brilho, Senhor, de servirmos ao Senhor na tua casa, Senhor, porque a casa é tua, a igreja é tua, o reino é teu, e nós aqui, Senhor, temos um privilégio de estar aqui. Ah, Senhor, faz com aqueles, ó Pai, que muitas vezes estão dentro da igreja, vivendo, Senhor, uma espiritualidade tão, ó Pai, irrelevante, uma espiritualidade morna. Ó Pai, o Senhor nos exorta, o Senhor não nos acusa, o Senhor não nos envergonha, o Senhor nos exorta e nos convida a uma mudança de vida. Em nome de Jesus, constrange o nosso coração ao novo posicionamento de vida, Senhor, diante do Senhor. A um posicionamento de compromissos espirituais, ó Deus. A um posicionamento de entrega, a um posicionamento de mudança, a um posicionamento, Senhor, de fato, de uma vida, Senhor, que leva a sério o Senhor e o Teu reino. Ah, Deus, em nome de Jesus, nós jogamos, ó Pai, pela nossa igreja. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a fazer desta comunidade um lugar saudável, um lugar onde haja saúde do Evangelho, um lugar onde haja saúde do Teu Espírito, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a tratar das enfermidades que trazemos, ó Pai. Pecados que precisam ser abandonados, sentimentos, pensamentos, mentalidades que precisam ser mudadas, coisas que precisamos passar a fazer e outras que precisamos deixar de fazer. Em nome de Jesus, ó Pai, vem de forma clara, Senhor, ao nosso coração, direcionando-nos, ó Pai, a mudança de vida, a começar na minha vida, Senhor. Leva-nos, ó Pai, a uma comunhão e a um relacionamento com o Senhor mais profundo. E que aqueles, ó Pai, que entrarem por essas portas, possam encontrar aqui, Senhor, saúde, saúde espiritual, saúde que vem do alto, saúde, ó Pai, que vem da cruz, saúde que é ministrada pelo Teu Espírito. É o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém.